Olá, queridos, eu quero aproveitar esse momento para, em poucos minutos, apresentar uma síntese da lição da Escola Sabatina do segundo trimestre do ano 2020, a nossa lição intitulada Como Interpretar as Escrituras. Essa lição ela vem trazendo ricas informações para nós conhecermos mais profundamente a palavra de Deus, a Bíblia. A palavra Bíblia ela significa coleção de livros. É da onde vem, por exemplo, a palavra biblioteca, que é um local onde tem muitos livros. Assim, a Bíblia protestante, como nós temos aqui, ela é composta de 66 livros, foi escrita em 3 idiomas, o hebraico e partes em aramaico no Antigo Testamento e o grego no Novo Testamento. Ela foi escrita em 3 continentes diferentes, na Ásia, na África e na Europa, por um período de aproximadamente 1500 anos. E não há livro que se compare à Bíblia. Por exemplo, se você for pesquisar sobre manuscritos de textos originais, por exemplo, de Platão você vai encontrar apenas 7. De Heródoto você vai encontrar apenas 8 manuscritos. E das Ilíadas de Homero você vai encontrar um pouco mais de 263. Agora, se você vai pesquisar sobre os manuscritos da Bíblia, você vai encontrar só do Novo Testamento mais de 24.600 cópias. A Bíblia foi o primeiro livro a ser traduzido, foi o primeiro a ser publicado no Oriente, o primeiro a ser distribuído em tantas línguas. Cerca de 95% da população mundial hoje tem a Bíblia no seu idioma. E quando estudar a Bíblia você vai perceber o seguinte, que ela é dividida em algumas categorias de livros. Por exemplo, ela é dividida em livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, evangelhos e cartas. A Bíblia foi originada em Deus e inspirada pelo Espírito Santo para nos trazer a revelação da pessoa de Jesus Cristo também. E ela apresenta para nós, melhor dizendo, as formas com que Deus se revela para o ser humano. E ao estudar a lição da Escola Sabatina desse trimestre, você vai perceber o seguinte, que Deus se revela de duas maneiras. A revelação geral e a revelação especial. E isso você vai conhecer mais profundamente ao examinar o conteúdo da lição da Escola Sabatina. A Bíblia é para nós a única regra de fé, prática e teologia. Ela se sobrepõe, queridos, à tradição, ela se sobrepõe à cultura, à experiência humana e à razão também. E a Bíblia é um livro que precisa ser interpretado, então você precisa levar em conta a cultura em que foi escrito, o idioma em que foi escrito, o contexto literário, o contexto histórico, tudo isso é importante para a boa interpretação da Bíblia. O tema principal da Bíblia, o tema da criação, o tema inicial, melhor dizendo, da Bíblia, o tema da criação, ele é o tema de pano de fundo para a compreensão de toda a Bíblia. Porque é ali nos primeiros capítulos de Gênesis que você vai encontrar, por exemplo, o início da doutrina de Deus, você vai encontrar a revelação ali do Pai, do Filho, do Espírito Santo, você vai ver ali também a criação do homem, a doutrina do ser humano, você vai ver ali também a doutrina do pecado, a doutrina da salvação em Jesus Cristo, a doutrina da família, o cuidado com a saúde que o ser humano deve ter. Então são princípios que já são colocados logo no início da Bíblia e que servem de pano de fundo para a compreensão de toda a Bíblia. E por fim, é importante você saber que a Bíblia é um livro não para ser lido, mas é um livro para ser estudado, meditado e memorizado, pois se guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, não viveremos pecando contra ele. E eu gostaria de terminar esse vídeo apresentando para vocês 2 literaturas que podem te ajudar na compreensão da Bíblia e da lição desse trimestre. Este livro, Interpretando as Escrituras, descubra os sentidos dos textos mais difíceis da Bíblia, e o livro Introdução Geral à Bíblia, que trará aqui informações enriquecedoras para o seu estudo e conteúdo da lição desse trimestre. Que Deus te abençoe para que você guarde a palavra de Deus no coração para não pecar contra ele. Um grande abraço e um ótimo estudo da lição desse trimestre.